Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. Chegou a sexta-feira, a semana com menor, passou um pouco mais rápido, né? E hoje nós temos o nosso resumo da semana e ainda todos os detalhes da previsão do tempo com Fernando Cabral, do SEAGRE, dicas jurídicas com o Dr. Paulo Antônio Martins. Tem ainda a participação do consultor de mercado Enio Fernandes, Giovanni Miranda e muito mais. Então, fique ligado porque o seu programa de informações agrícolas já está no ar aqui na Rio Verde FM. Notícias, cotações, tecnologia e muita informação. Boa Tarde, Produtor. Olá, seja muito bem-vindo ao Boa Tarde, Produtor. Você já sabe, por aqui sempre boas notícias e bons negócios até 12h30 na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. É muito bom estar de volta com o senhor e com a senhora para compartilhar conteúdo de qualidade até 12h30 aqui na 100,9. Lembrando que você também pode acompanhar a nossa programação através do nosso canal lá no YouTube e acompanhar não só o Boa Tarde Produtor, mas todos os programas que nós temos à disposição aqui na Rio Verde FM. Para começar o nosso Boa Tarde Produtor, na segunda-feira, a organização Júlio Caparelli fez uma bela homenagem à nossa Rio Verde pelos 176 anos. Vamos acompanhar. 5 de agosto de 2024, aniversário de Rio Verde, são 176 anos. Estamos chegando com muito orgulho e alegria que a organização Júlio Caparelli, através da Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9, celebra o dia 5 de agosto, o dia do aniversário da nossa querida Rio Verde. São 176 anos muito bem vividos. E essa terra que é símbolo de riqueza, pujança, acolhimento e, acima de tudo, o verdadeiro coração pulsante do agronegócio brasileiro. Rio Verde não é apenas um ponto no mapa, é um lugar que representa o espírito empreendedor e a força do trabalho do nosso povo. Aqui, cada amanhecer traz consigo a esperança de um futuro próspero, construído com o suor e a determinação de homens e mulheres que trabalham diuturnamente. Nossa cidade, fundada em 1848, cresceu e se transformou ao longo dos anos, mas nunca perdeu a essência de sua identidade. Do pequeno povoado que surgiu às margens do Rio Verdinho, evoluímos para nos tornar um dos maiores centros agroindustriais do Brasil. Rio Verde é hoje um exemplo de desenvolvimento sustentável, onde tradição e inovação caminham lado a lado. O agronegócio, sem dúvida, é a força motriz que impulsiona nossa economia. Somos abençoados com terras férteis, clima favorável e uma localização estratégica que nos coloca em destaque no cenário nacional e internacional. Aqui cultivamos grãos, criamos gado e produzimos alimentos que abastecem o Brasil e o mundo. Nossos produtores rurais são verdadeiros heróis que enfrentam desafios diários com coragem e resiliência, garantindo que a nossa terra continue a ser sinônimo de fartura. Mas Rio Verde é muito mais do que um polo agroindustrial. Nossa cidade é um lugar de gente acolhedora que recebe de braços abertos todos aqueles que aqui chegam. É um lugar onde as tradições são respeitadas e celebradas, onde as famílias se reúnem para compartilhar momentos de alegria e onde a cultura é valorizada em todas as suas formas. Nossa hospitalidade é uma marca registrada e é ela que faz com que cada visitante se sinta em casa. Olá, meu nome é Júlio Caparelli, estou aqui para comemorar. Bom dia, pessoal, aqui é o Felipe Comelli, atualmente CEO do Grupo Comelli, e venho aqui nesse dia para parabenizar a nossa cidade, nossa querida Rio Verde, 176 anos. Nossa família, a nossa empresa foi muito feliz de ter vindo para essa cidade, porque é uma cidade pujante, uma cidade que não para. Ela tem uma energia que nos despertou
empreender não só aqui, mas todo o Centro-Oeste goiano, e tenho certeza que é essa energia da cidade de Rio Verde que permitiu fazer isso. Então, gostaria de parabenizar a nossa querida Rio Verde pelos 176 anos, que continue nessa pujança, nessa referência nacional e mundial que é Rio Verde. Tamo junto, valeu. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para falar do aniversário de Rio Verde, cumprimentar a cidade por mais um ano de vida, mais um ano de progresso, mais um ano de prosperidade, né, para todos nós rioverdenses nativos como eu, rioverdenses adquiridos como tantos outros por aí. Hoje nós temos uma infinidade de pessoas de fora da cidade, pessoas que vieram ultimamente do sul, porém antes do sul vieram alguns paulistas, antes dos paulistas vieram os mineiros, né? Então é uma cidade que conta também com americanos, com holandeses, com russos, etc. Tem uma infinidade de outras nacionalidades aqui em Rio Verde também. Então é um parabéns assim para todo mundo que de uma forma ou de outra se tornou rioverdense, seja nascendo, seja vindo morar aqui. E eu gostaria de fazer uma referência agora a uma classe que esteve antes dos sulistas, basicamente, e que fizeram parte muito fortemente do desenvolvimento dessa cidade. E são os nordestinos. Os nordestinos que nunca são lembrados quando a gente faz referência ao desenvolvimento de Rio Verde. Foram eles que, com enxada, com enxadão, com machado, antes das máquinas poderosas que nós temos hoje, fizeram o primeiro desbravamento dessa terra, do agronegócio, etc. Então eu quero deixar aqui a minha homenagem aos nordestinos que antes de todo mundo estiveram aqui com seu trabalho árduo, pesado, braçal, e que deixaram também algum legado aqui muito bacana. Então, parabéns a todos, especificamente aos nordestinos, fica aqui a minha homenagem. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus, todo mundo, e felicidades para Rio Verde, que continue sendo essa terra próspera, hospitaleira, né, e de grande desenvolvimento como tem sido até então. Rio Verde, que orgulho que eu, rioverdense, nascido, onde eu criei minha família, hoje poder dar parabéns para essa cidade que é referência mundial no agro. Rio Verde, a capital do agro. Que orgulho poder do agro, Rio Verde FM. Muito obrigado a todos os participantes desta homenagem maravilhosa para a nossa Rio Verde, a capital do agronegócio, a capital das oportunidades. Obrigado, Rio Verde, por acolher a todos que aqui chegam e muito obrigado pela audiência qualificada com a nossa Rio Verde FM. Qualificação profissional é no SEST Senat. Estão abertas as inscrições para os cursos de motorista nas categorias MOP, escolar, motofrete, emergência, indivisíveis e passageiros. Todos acontecerão neste mês de agosto. Para mais informações, pesquise no Instagram SEST Senat Goiás ou pelo telefone 64 3624 9520. Vale ressaltar que as datas de realização dos cursos estão sujeitas a alterações e as vagas são limitadas. Vem aí o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. Tem a participação do Dr. Paulo Antônio Martins falando sobre a importância da inclusão de uma cláusula de mediação de conflitos numa cédula de produtor rural. Não saia daí porque daqui a pouco a gente volta. Notícias, cotações, tecnologia e muita informação. Boa tarde, produtor. Seguindo com o Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, agora tem a participação do advogado e professor Dr. Paulo Antônio Martins para falar sobre inclusão de uma cláusula de mediação de conflitos numa cédula de produtor rural. Acompanhe. Olá, caríssimos produtores rurais, tudo bem com vocês? Eu quero dar uma dica jurídica hoje para vocês. Trata-se da inclusão de uma cláusula de mediação de conflitos numa cédula de produto rural. Todos sabemos
que a CPR hoje é um dos principais instrumentos que financiam a atividade agropecuária brasileira. Mas também sabemos que a atividade agropecuária é extremamente arriscada, extremamente complexa. Então, eventuais conflitos podem surgir. Faz parte desse tipo de atividade econômica. Faz parte de qualquer contratação, de qualquer transação, a possibilidade de uma interpretação conflitante, de um eventual inadimplemento, uma eventual força maior, né? E qual tem sido a alternativa, o caminho usual, buscado pelas partes envolvidas nessa transação? Procurar o Poder Judiciário. Só que eu quero dizer que tem dois problemas aí, duas questões. O Poder Judiciário está sobrecarregado, são 85 milhões de processos tramitando atualmente no Judiciário brasileiro. E o outro problema é que quando as partes, qualquer uma delas, procura o Poder Judiciário como primeira alternativa, né, primeira tentativa de solução do conflito, isso pode atrapalhar, pode gerar uma fissura na relação comercial, pode impedir que novas negociações sejam feitas. Isso é ruim não só para as partes, mas para a própria atividade econômica. Então, gente, quando nós estabelecemos numa CPR, né, que as partes, diante de um eventual conflito, diante de uma eventual controvérsia, diante de qualquer problema envolvendo o cumprimento dessa obrigação, procurem primeiro a mediação de conflitos, uma tentativa de consenso, uma busca pelo diálogo, num local neutro, por uma terceira pessoa imparcial. Isso gera mais segurança jurídica para a transação. Isso gera mais previsibilidade. E previsibilidade hoje é o que o mundo mais procura, o mundo das relações comerciais, negociais, o mundo dos negócios, né? Um mínimo de previsibilidade. É o que a gente mais pede hoje no país. Então, ao abrir espaço, ao prever na CPR essa cláusula de mediação de conflitos, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar colaborando para a manutenção da relação contratual comercial entre as partes. A gente vai estar colaborando para isso. Buscar o consenso, buscar o diálogo, seguir um ritual, né? Tem todo um ritual envolvendo a mediação de conflitos. Isso é extremamente importante para a atividade econômica rural. Então, a nossa dica de hoje, produtor rural, ao emitir uma CPR, negocie com a outra parte a inclusão de uma cláusula de mediação de conflitos. Negocie com ela. E, aliás, essa cláusula não é boa só para o devedor. Essa cláusula também é boa para o credor, gente. É uma tentativa de manutenção da relação comercial, preservação da relação comercial. É boa para todos. Ok? Meu nome é Paulo Antônio Martins, sou advogado e professor universitário. Um abraço e até a próxima. Grande abraço, doutor Paulo Antônio, obrigado pela participação. Vem aí o intervalo e na volta a atualização da previsão do tempo com Fernando Cabral e ainda hoje a participação de Enio Fernandes. Até já! Notícias, cotações, tecnologia e muita informação. Boa tarde, produtor. E a gente segue com o Boa Tarde Produtor nesta sexta-feira. E agora vamos à atualização da previsão do tempo com Fernando Cabral, lá do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador do SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para essa continuidade da nossa semana do mês de agosto, aqui para o município de Rio Verde e para o sudoeste do estado de Goiás. Bom, estou aqui numa das estações meteorológicas de monitoramento do SEAG, aqui na sede do SEAGRE, né, no município de Rio Verde. Essa estação aqui, ela contribui num monitoramento que nós vamos iniciar, né, um projeto bem bacana que nós vamos iniciar aqui no segundo semestre, juntamente com a Prefeitura de Rio Verde, com a Secretaria do Meio Ambiente, relacionado também ao monitoramento na região urbana, além do monitoramento na zona rural que nós já fazemos, tá? Bom, e o que nós temos de previsão aí das condições do tempo para essa semana?
Pessoal, nós teremos, tá? Um ponto muito importante, nós teremos uma mudança brusca, tá? Das condições de tempo para o final da semana. Então, ou seja, até no dia de hoje, quinta-feira, tá? E na sexta, nós teremos condições meteorológicas semelhantes ao que nós temos visto nos últimos dias. Então, durante o dia, temperaturas acima dos 30 graus, durante a noite, temperaturas um pouco mais amenas, visto que as temperaturas noturnas já estão subindo a sua média no mês de agosto, o que é normal comparado ao mês de julho, tá? E uma umidade relativa do ar muito baixa, certo? Crítica, uma umidade relativa que não é propícia às condições de saúde e também condições ambientais. Mas devido ao avanço de um sistema frontal que deve atingir e chegar na nossa região, a partir da noite de sexta-feira e durante o nosso final de semana, ou seja, sábado e também domingo, a gente deve ter uma mudança brusca dessas condições, ou seja, vamos ter uma queda brusca na temperatura, tá? Então as temperaturas nesses dias não vão ultrapassar os 30 graus, tá? Vão ficar na casa dos 20 e poucos graus. E durante a noite, temperaturas aí que chegam na casa dos 10, 8 ou até menos, tá? Em algumas regiões, em algumas localidades. Então uma queda bastante brusca. E a umidade relativa aumenta consideravelmente. Só que isso é só durante o final de semana. Logo na semana seguinte, a gente já volta para as condições atuais que nós estamos neste momento, tá? Então, ficar atento aí, né? Vamos ter então, talvez o frente fria mais intensa do ano. A princípio, a primeira, né, deve ser agora nesse final de semana aqui para o sudoeste do estado de Goiás. E regiões como a sub-região norte, o município de Rio Verde, as regiões mais altas, o município de Jataí, né, deve ser aquelas onde vai apresentar as menores temperaturas noturnas, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até mais. Grande abraço, Fernando Cabral, obrigado e até a próxima segunda-feira. Agora é hora da participação do consultor de mercado, Enio Fernandes. Ele fala sobre a importância do leite. Caríssimas, vamos falar novamente de leite. Setor leiteiro, e novamente vamos falar das importações de leite realizadas pelo Brasil com origem dos países do Mercosul. Em verdade, as importações de leite têm batido recordes. Os volumes são elevados e prestem atenção no comportamento da moeda norte-americana. O fato é que quanto maior o valor do dólar, mais caro fica a importação de leite, pois o preço internacional do produto é cotado na moeda norte-americana. A minha preocupação não é com agora, a minha preocupação é com a estrutura do setor, com o futuro do setor leiteiro no Brasil. Os maiores produtores que têm elevado volume, têm capacidade de investimento, têm acesso a crédito e tecnologia, esses produtores têm se adaptado a essa concorrência voraz e predatória. Agora, os outros produtores, o pequeno e médio produtor de leite, este está com dificuldades. Não é raro você assistir famílias, fazendas e pessoas abandonando a atividade leiteira, vendendo seu plantel e seus equipamentos. Às vezes, uma genética que demorou décadas a ser construída simplesmente desaparece, pois os proprietários dessas genéticas vendem esses animais para abate em frigoríficos e também vendem os seus equipamentos. Matrizes de excelentes qualidades viram carne. O ponto é que a concorrência precisa sim ser respeitada, mas ela precisa ser justa. O que se necessita fazer é rastrear a cadeia de importação do leite, verificar de quais países realmente estão sendo importados esse produto. E esses países, eles são realmente do Mercosul? Outro ponto são os insumos que são utilizados na cadeia de produção leiteira do Brasil. Será que esses países têm o mesmo rigor nos insumos que tem o produtor brasileiro de ser adepto? O ponto é, alguns países do mundo são bem tolerantes a alguns insumos que são proibidos aqui no Brasil. Isso tira a competição do setor. Em verdade, o problema não é competir, não é a concorrência internacional.
O que se precisa ter são as mesmas regras para todos os competidores. Simples assim. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Grande abraço, Enio. Obrigado pela participação e até segunda-feira. Vem chegando Giovanni Miranda, fiscal estadual agropecuário e coordenador regional da Agrodefesa Rio Verde, para falar sobre a Instrução Normativa Estadual número 6, de 5 de agosto deste ano, referente às medidas fitossanitárias que visam a prevenção e controle da ferrugem asiática da soja em Goiás. Olá, ouvintes, produtores rurais aqui da cidade de Rio Verde, região do nosso estado de Goiás. Aqui é Giovanni da Agrodefesa, passando para trazer algumas informações e orientações à classe produtora de soja do nosso estado, no que diz respeito à portaria número 6, que saiu agora dia 5 de agosto, onde traz algumas alterações e inovações para a cadeia produtiva. Nosso calendário, nossa janela de plantio, ela foi estendida em alguns dias, né? Ela iria até 31 de dezembro, agora vai até 2 de janeiro, começando a partir de 25 de setembro até 2 de janeiro do ano seguinte. Então essa é a janela de plantio no nosso estado de Goiás. Nós mudamos um pouquinho também a questão do conceito das plantas emergidas, né? Então a partir do dia 25 você pode ter plantas que já germinaram, né? Então dia 25, se for algum tipo de fiscalização na propriedade, poderá sim ter plantas já germinadas, não em estado vegetativo mais avançado, mas plantas germinadas, né? Então já melhora um pouco esse conceito caso haja condições hidrológicas de plantio, né? Então o produtor pode estar fazendo esse plantio e ter plantas já germinadas a partir do dia 25 de setembro. Então a Agrodefesa fica à disposição para toda a cadeia produtiva, para poder procurar a Agrodefesa, a gente fazer todo o processo de orientação. Será um prazer para todos nós. Estamos aqui andando em conjunto com a cadeia produtiva e orientando e trazendo sucesso para a economia do nosso estado, para a nossa região e divisas para o nosso país na produção de soja, sendo esse protagonista que o nosso estado é na produção de soja no cenário nacional. Um abraço a todos, obrigado. A Agrodefesa continua sempre à disposição da cadeia produtiva. Grande abraço, Giovanni Miranda, e até a próxima. Continue aqui no Boa Tarde Produtor, o intervalo é rápido e na volta vamos falar do dia de campo da Comber e parceiros aqui em Rio Verde. Daqui a pouco a gente bate um papo com Mauro Sérgio Souza e Vanderlei Alves Pimenta Júnior. Não saia daí, o Boa Tarde Produtor volta já. Notícias, cotações, tecnologia e muita informação. Boa Tarde, produtor. Nós já estamos de volta no Ritmo do Campo nesta sexta-feira. Obrigado ao senhor e à senhora que nos acompanham sempre de segunda a sexta aqui no Boa Tarde Produtor, na Rio Verde FM, simultaneamente também através do nosso canal lá no YouTube. Você não pode perder. Agora vamos falar com Mauro Sérgio Souza, sócio-diretor da Comber, e Vanderlei Alves Pimenta Júnior, lá da Alvo Agrícola, para a gente falar do dia de campo Comber e parceiros aqui em Rio Verde. Acompanhe. Vanderlei, vamos falar sobre o objetivo do armazém, da armazenagem e também trazer para o nosso público um cenário mais atual sobre a armazenagem no Brasil. Como está a armazenagem no Brasil? A armazenagem tem um déficit muito grande aí, a gente fala aí, são várias fontes, cerca de 120, 130 milhões de toneladas. E a armazenagem a gente tem enxergado muito isso, da porteira para dentro, como uma gestão e como um valor agregado à propriedade. Muito se falava no passado que quem tem armazém seria um artigo de luxo, e hoje ele deixou de existir e essa informação ela não é bem verdadeira. O armazém hoje ele precisa estar no planejamento do produtor, assim como ele planeja todo o seu maquinário, todo do insumo ao plantio, colheita, e muitas das vezes ele esquece que a armazenagem é o cofre dele. Ele faz todo um trabalho, tem todo o sucesso, altas produtividades, altas tecnologias no campo, e o armazém vem agregar isso junto. Com muita tecnologia, você consegue controlar o armazém hoje na palma da mão, como qualquer uma outra atividade, o pivô, né? O nosso grande parceiro que é a Comber,
Os equipamentos hoje ele tem essa informação. E eu costumo dizer que ele planeja tudo e muitas das vezes ele deixa de fazer o cofre dele, fica refém de grandes trades, etc. Né? Ele precisa planejar para trazer o armazém para dentro da propriedade dele com muita cautela. Ainda sobre essa questão da armazenagem, quais são os principais desafios e também as oportunidades? Olha, os desafios, eu digo que está muito em paradigma. É comum cliente chegar para nós e dizer, mas eu não vou fazer um armazém que ele tem um custo muito alto. O produtor tem que entender muitas das vezes que ele fica buscando crédito ou aguardando uma taxa de juro diferente no próximo ano e ele deixa muito, na minha opinião, com todo o respeito que a gente tem pela cadeia produtora, ele deixa de fazer as contas e fazer o investimento no momento certo. É o nosso maior trunfo e a gente acredita muito nesse segmento, é que aqueles que já fizeram o investimento, nós temos clientes aí que já estamos no quarto investimento dele, que o armazém mudou toda a logística da fazenda, mudou todo o contexto e a lucratividade, né? Muito se fala em diferença de preço. Eu, na minha opinião, não é a grande sacada de diferença de preço. Nós temos um mercado aí, aproximadamente aí, nos últimos 4 anos, aí, uma diferença média de preço de R$7 por saca. Mas eu acho que a maior sacada é logística, ele tomar conta do negócio dele, colher no momento certo, colocar o produto ali para dentro com muita tranquilidade, para não ficar refém de grandes incêndios que a gente vê nessa época de milho agora, né? Vento e etc. Então ele tem o controle da propriedade dele, da colheita dele para armazenar e seguir com a lucratividade de todo o processo da fazenda. Mauro, Vanderlei, vamos comentar agora sobre esse dia de campo da Comber e parceiros. Como é que vocês enxergam a importância de um dia de campo e também qual o foco, o objetivo desse dia de campo? O dia de campo, para nós na Comber, sempre foi um método, né, de abordagem do nosso potencial cliente, mas também uma forma de divulgar a tecnologia, de divulgar a solução. E é um ambiente perfeito, onde você une aquelas pessoas que estão ofertando a solução com as pessoas que têm interesse, com as pessoas que trabalham também na forma de viabilizar isso, como, por exemplo, o Banco do Brasil vai estar conosco nesse dia de campo agora aqui em Rio Verde. A Comber já faz isso há cerca de 10 anos. Estivemos agora 2 semanas atrás em Rondônia, no Mato Grosso, com dias de campo. Esse ano estivemos no Rio Grande do Sul, fazendo divulgação regional. Então, o bacana é você poder colocar no mesmo ambiente as pessoas que estão com o mesmo foco. E com isso, com certeza, o resultado é muito produtivo. Tanto para quem está divulgando, quanto para quem está procurando um conhecimento, né? É o caso agora desse dia de campo que vai acontecer no dia 22, aqui no Celdair Boldrin, né? Em parceria com a GSI, que é uma grande parceira nossa, Brasil afora. Inclusive, o dia de campo em Rondônia também foi em parceria com a GSI, né? E é nesse ambiente que a gente consegue fazer a implantação de novas tecnologias de fato e trazer melhorias para o produtor. Vanderlei, o que o produtor rural pode esperar da Alvo Agrícola durante esse dia de campo? Pode esperar muito conhecimento, muita informação. Até estava falando mais cedo com o Mauro aqui. Além de produto, o produtor vai encontrar lá a viabilidade de fazer uma unidade de grãos. Ele vai encontrar a gestão do armazém, ele vai encontrar as novas tecnologias, os produtos que vão estar, né, já é uma obra consolidada aqui, salvo engano, essa obra nós iniciamos ela em 2019, uma unidade de 600 mil sacos, e com toda certeza, principalmente aquele que ainda não tem a unidade de grãos, ele vai ter a oportunidade de ter uma palestra muito bem feita, o crédito, as informações de crédito que o Banco do Brasil, como parceiro, vai estar conosco. E eu digo que ele vai ter a informação que ele precisa e a gente vai estar ali para tirar todas as dúvidas. Mauro, quando a gente fala dessa operação de secagem com cavaco e lenha, para quem chegou agora, não estava acompanhando o programa, quais são as vantagens dessa operação? Essa migração é uma evolução que ela não cessa, né? Não é uma tendência, é uma realidade. A gente entende que não há como se investir muito mais no processo a lenha diante do momento que nós estamos vivendo. Os novos armazéns, a grande maioria, já tem sido adaptados para um processo para conduzir com o cavaco. Exceção se faz nas regiões do Brasil que ainda não tem o processo de produção de cavaco desenvolvido, já que o processo ele é cavaco dependente. Nós temos algumas regiões que, infelizmente,
O processo de processamento do eucalipto ou de madeira para produzir o cavaco ainda não está instalado. Mas, aforante isso, não há como retroagir. Hoje, quem está num processo a lenha ainda vive instabilidade de temperatura no processo de secagem. O cavaco elimina isso e traz estabilidade de temperatura. Com estabilidade de temperatura, o rendimento da secagem aumenta muito. 20% a 30% de ganho de rendimento num secador é muita coisa. O Vanderlei comentava agora sobre o problema desse momento, por exemplo, safrinha de milho. Alguns ontem, hoje, vivendo aí em grandes incêndios aqui na região de Chapadão do Céu, e já está aí. Então, quem tem um processo mais ágil de colheita, e isso é dependente também do processo de recepção e secagem, se livra desse tipo de risco mais cedo. Então, é fundamental você eliminar esses riscos. Mas quando se fala de ganho de rendimento, você tem também uma janela de colheita um pouco mais curta. Além disso, redução de mão de obra com os seus passivos. A operação mais complexa no processo de secagem hoje é o abastecimento da fornalha, onde você tem presença de alguns acidentes de trabalho, você tem alguns passivos, né? É uma mão de obra sazonal. Então, você consegue mudar a realidade da operação indo para um processo automatizado. Mas, além disso, o teu custo sempre vai estar reduzindo, visto que cavaco ele compete muito bem com a lenha em todos os elos da cadeia. O processo de produção de cavaco, desde a floresta até o consumo, é mais eficiente do que o processo da lenha. Então, isso vai trazendo para você possibilidade de redução de custo. Um outro aspecto é a qualidade do grão seco. Quando você trabalha com uma secagem com temperatura constante, você vai ter uma qualidade de grão diferenciada, inclusive para precificação ou para qualidade para uso numa ração, por exemplo, visto que você não vai estar ferindo a estrutura desse grão. Então, qualidade de grão, menor custo, eficiência no processo, menor risco. Além disso, você tem as questões ambientais, né? O processo a cavaco consome menos madeira. A queima do cavaco gera mais energia térmica por quilo do que a queima da lenha. Além disso, produz menos cinza, produz menos fumaça. Então, o meio ambiente agradece, o bolso do produtor agradece, o sistema operacional como um todo se torna mais eficiente. Com certeza. Obrigado, Mauro, Vanderlei, muito obrigado a todos que participaram com a gente. Só reforçando, o dia de campo da Comber aqui em Rio Verde é no próximo dia 22 de agosto, às 10 da manhã, ali na rodovia BR-060, quilômetro 394, na zona rural de Rio Verde. Mais informações, entre no Instagram e pesquise por Comber Indústria. É hora do nosso Tome Nota. Prepare-se para o segundo encontro Mulheres em Campo, dia 12 de setembro, na Vila Cavalcante, em Goiânia, das 9 às 16h30. Para se inscrever ou para mais informações, entre no site sistemafaeg.com.br. Intervalo e a gente volta na sequência. Notícias, cotações, tecnologia e muita informação. Boa tarde, produtor. Estamos de volta com mais um Tome Nota. Entre os dias 13 e 15 de agosto, nós temos o evento técnico Gestão Agropecuária, Aspectos Jurídicos e Práticos. Então, não perca, será ali no Prime Hotel, aqui em Rio Verde. Entre os dias 13 e 15 de agosto, participe! Vamos relembrar agora a nossa conversa sobre o maior confinamento do Brasil. Nós conversamos com Cláudio Braga, diretor de agronegócios da Fazenda Conforto, Renan Tomazini, gerente da agência Rabobank de Ribeirão Preto, e Alex Crestani, desenvolvedor de negócios sustentáveis Rabobank. O nosso tema em pauta, Fazenda Conforto, maior confinamento bovino do Brasil, investe em sustentabilidade com apoio internacional. Cláudio, agora vamos falar um pouco mais sobre a história da Fazenda Conforto, seus números, seu desempenho. Fique à vontade. Fazenda Conforto, Leonardo, ela foi adquirida em 1986, né? Em 96, desculpa. Em 99, eu vim trabalhar com o Alexandre Negrão. Eu já vinha de outras empresas também ligado à pecuária, né? E daí o Alexandre tinha uma vontade, em uma reunião que eu fiz assim que eu fui trabalhar com ele, ele queria matar 20 mil boi por ano. Esse era o número que ele tinha
na cabeça que queria fazer isso, né? E nessa época que eu vim trabalhar com ele, que foi em 99, abatia 1.500 animais, né? Tem como a gente crescer, Cláudio? Me fez a pergunta. Eu falei, tem sim. Nós vamos fazer colocar algumas técnicas na fazenda, como divisões de pasto, vamos melhorar a disponibilidade de água, vamos começar a não colocar o boi a beber nos mananciais, vamos reduzir o tamanho de pasto, vamos adubar pasto, tá certo? Para a gente ter uma produção de forragem maior. E assim, tinha uma consultoria que trabalhava com a gente na época, que se chamava Via Verde, e essas ideias que eu tinha, a consultoria também acreditava, e tinha técnicos que nos ajudavam, né? E assim começamos o trabalho. Quando foi em 2007, de 99 para 2007, 8 anos, a gente já estava abatendo esses 20 mil animais. Aí ele falou, agora eu precisava crescer. Como é que a gente faz agora? Eu digo, nós já colocamos divisões de pasto, nós fomos um dos primeiros no Brasil a colocar pastagem em área irrigada, né? Nós já fizemos toda a parte de adubação. Agora temos o terceiro passo, que é confinamento. Mas você entende de confinamento, Cláudio? Eu digo, entendo. Eu trabalhei em empresas que já confinavam, né? Eu trabalhei para o Geraldo Moacir Bordon, foi um grande um dono de uma indústria muito grande, que era a Bordon, frigoríficos Bordon, né? Então eu tenho conhecimento disso. E aí começamos a confinar. E o primeiro lote de boi em 2007 que nós confinamos, era um lote de 3.500 animais, abatemos, foi tudo certo. Aí ele falou, vamos multiplicar, passamos para 7. No outro ano, falou, vamos multiplicar, passamos para 14. Então vinha numa multiplicação que era, todo ano era 2 vezes aquela quantidade abatida, né? E fomos crescendo e fomos intensificando, fomos buscar tecnologia fora do país. Nós fomos o primeiro confinamento no Brasil a instalar o processo de grão floculado. Então a gente pega o milho, faz um processo que é tipo um sucrilho aí que vocês veem no supermercado, né? Nós fomos buscar colocar toda a parte de distribuição de comida, tudo com software para poder você não ter erro de anotações, né? Então sempre o Alexandre tinha uma cabeça de ser muito evoluído e eu gostava disso também, né? Então a parceria entre nós se dava muito bem, né? E uma curiosidade que o Alexandre, mesmo querendo produzir, ele nunca desprezou o assunto ambiental. Nós temos que produzir, mas nós temos que preservar. Tanto é que eu falei no começo da entrevista que a gente aduba pasto desde 99, 2000, né? Então, esse assunto de produzir mais em áreas menores era um conceito que ele tinha na memória, tá certo? Ele falava, não tem como, um boizinho por hectare, isso aí é muito, muito pouco, né? Então, a gente sempre procurou a desenvolver esse trabalho. E daí isso foi crescendo e foi se intensificando, e quando chegou aí nos anos agora de 2020, né? Esse assunto ambiental, sustentabilidade, chegou muito forte, né? Que lá para trás já existia, mas vinha, voltava, não tinha uma cobrança, né? Até que chegou uma hora que o mercado bateu na porta e falou, agora só podemos comprar de países que têm realmente controle ambiental, sustentabilidade, né? Isso começou a pegar e vir isso de uma pressão das empresas para a gente que somos fornecedor, que a gente que respeitar meio ambiente, trabalho escravo, isso não pode praticar nada disso. E produzir o máximo que puder dentro de áreas menores, porque se você pegar a evolução do Brasil, ela começou pelo sul, sudeste, centro-oeste, e ela vai espremendo para o norte, né? Vai jogando para o norte aí a parte de desmatamento, só que aqui não vai ser assim eternamente, e agora chegou no fim, no break, né? Agora não vai mais mesmo, né? Muito difícil, muito complicado, e de uma certa forma tem razão. E o que a gente vê é que é possível produzir sem tanto desastre ambiental, né? Nós podemos produzir sem estragar, né? Tanto é que a Conforto se enquadra dentro desses modos, né? De produção, de alta produtividade. Ontem eu dei uma entrevista para o Confina Mais, e os números que a gente apresenta é uma alta produtividade em uma área pequena. A Fazenda Conforto tem 12 mil hectares. Quando você
tira a parte de reserva, nós ficamos com 9 mil hectares, e dentro desses 9 mil hectares nós estamos hoje abatendo 170 mil animais por ano. Isso, em uma vida normal de pecuária, eu tenho que ter 170 mil hectares de área aberta para me colocar um boi, um ponto qualquer coisa, por hectare. Então, eu trago tudo isso de 170 mil para 9 mil hectares. Então, isso é mostrando como é possível você fazer uma produção, tenho minhas reservas, tem todas as APP certinho, tem toda a parte de recomposição de represa, então faz tudo direito e produz muito. Então, essa é a mensagem que a gente vem trazendo para o agronegócio, né? E com isso, o pessoal do Rabobank, que tem uma atenção especial a esse assunto, então foi muito fácil da gente falar, né? Porque não vinha falar para a gente uma coisa que a gente não gostaria de saber, né? Nós já vimos praticando isso, não tão apresentado igual ultimamente está sendo, mas esse assunto, né, de uma preservação ambiental, de uma sustentabilidade, você vem fazendo, porque isso também você não faz de um dia para o outro, não. Tanto é que quando chegou aqui a visita e vamos falar, nós precisamos ter uma fazenda altamente sustentável, a gente já estava com praticamente tudo pronto, já era uma prática nossa de fazer esse tipo de trabalho. E quais são os critérios e objetivos do Agritri ao escolher a Fazenda Conforto como beneficiária? Acho que o Renan pode explicar isso aí melhor, né, nessa fala. Eu queria, Leonardo, só complementar um pouquinho a fala do Cláudio. Sim. Sobre a importância dessa operação e contar um pouco como as coisas aconteceram por trás das câmeras, né? Sustentabilidade é um assunto muito novo e traz muitas palavras novas para a gente, muitos conceitos novos também. Então a gente tem um que é muito problemático que chama greenwashing, a turma que fala que é verde, mas não é. E aí, para resolver esse problema da turma que fala que é verde e não é, eles criaram um negócio que chama verificação de terceira parte. E aí a Conforto, ela teve uma verificação de terceira parte por uma empresa independente, muito séria, e foi muito legal, porque eles me ligaram depois e falaram assim, Alex, eu queria que você conferisse o nosso relatório, porque a gente nunca viu uma nota tão alta assim com a fazenda de pecuária. Eu vou conferir, mas eu tenho certeza que a baliza do 6 está bem alinhada, porque a turma lá é muito boa mesmo. E realmente foi. Quando a gente mostrou isso lá para os gringos do Agritri, eles ficaram encantados com o projeto. E aí, a maior importância disso é coroar a Conforto por todas as boas práticas que elas têm feito, né? Então, a gente sempre reconhece isso e está muito feliz. Uma outra parte importante é essa mudança, né, de mindset que o Sérgio teve. Pecuarista é uma turma mais resistente assim, a mudanças, né? O Sérgio tem adotado essas novas práticas de uma maneira maravilhosamente sábia. E o terceiro ponto de impacto é o tamanho que esse impacto vai gerar lá naquela comunidade, né? A preservação ambiental, quantos funcionários a mais vão chegar para trabalhar na expansão da fazenda e todas essas coisas boas que vieram também. E aí, eu puxando o gancho agora para os objetivos do Agritri, né, e os critérios do Agritri. O Agritri, o objetivo dele é causar impacto ambiental positivo. Ele tem 3 pilares: preservação ambiental, Conforto faz isso maravilhosamente bem. Quem não conhece a trilha ecológica lá, né, Cláudio? Tem que conhecer, é maravilhoso, é um safari mesmo. Você vê tudo quanto é tipo de bicho lá. Convive muito bem, né? Produção e preservação na Conforto convivem muito bem. Engajar e aumentar a quantidade de agricultura sustentável e a melhoria da vida no campo. Esses são os 3 pilares do Agritri. Quando você chega na Conforto lá, os funcionários tudo tem 20 anos, o Claudinho tá aí, tem uma turma também que entrou junto com ele e ainda tá lá. A turma tem muita qualidade de vida lá. E vão muito mais além, né? O Sérgio tem projetos lá com o Toronto Foundation para realmente transformar a cidade numa cidade inteligente e captar gente de qualidade para trabalhar lá naquela região. Acho que esses são os principais impactos aí e objetivos que a gente teve. Grande abraço, Cláudio Braga, Renan, Alex, obrigado pela participação com a gente nesta edição, falando sobre a Fazenda Conforto, que hoje é uma referência nacional
e internacional, investindo em sustentabilidade. Parabéns, um grande abraço a todos da Fazenda Conforto, que é o maior confinamento bovino do Brasil. Antes de finalizar o programa, mais um Tome Nota. Produtor rural, marque na sua agenda dia 28 de agosto, primeiro dia de campo em herbologia da Centro Agro. O pesquisador Dr. Felipe Machado apresentará no campo técnicas essenciais para o manejo de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Será um momento único para entender as estratégias e o correto posicionamento de herbicidas para superar os desafios no controle de plantas daninhas. Inscreva-se no site centroagropesquisa.com. centroagropesquisa.com. Chegamos ao final. Obrigado ao senhor e à senhora pela audiência nesta sexta-feira, aqui no Boa Tarde Produtor, o seu programa de informações agrícolas que retorna na próxima segunda-feira, 11h30 da manhã. Ao senhor e à senhora, uma sexta-feira e um final de semana de boas notícias e bons negócios. Continue na Rio Verde FM, logo mais tem o Rio Verde Notícias, segunda edição, e você não pode perder. Grande abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira.